Bom dia a todos, e que a paz do Senhor Jesus nos envolva, nos ilumina e que possamos sair daqui conscientes do nosso compromisso assumido antes de nascermos aqui na Terra, de reencarnarmos. Já trazíamos esse compromisso de vida, de progresso, de evolução. Agradecer também a audiência aí, dos pessoal da internet, do YouTube que nos assiste. E que todos nós sejamos inspirados nesse trabalho que não é de uma pessoa, é um trabalho conjunto de todos nós. Como a casa adotou a seguir sequencialmente, o Evangelho, hoje nos cabe falar sobre o capítulo 26, que é dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. A gente começa a ler esse Evangelho e se a gente não tomar um certo cuidado, o nosso pensamento começa a ser conduzido a gente imaginar ou pensar, lendo, que Jesus estava falando para um povo de uma época, de uma situação, de um momento, ou até mesmo essa palavra, esse evangelho, cabe a outras pessoas, porque eu não sou curador, eu não sou médium, eu não sou, eu não tenho esse dom, como vai ser revelado aqui. Mas, na verdade, o Evangelho não foi escrito para um número restrito ou reduzido de pessoas. Ele foi escrito para todos os espíritos. Tá? E em alguma coisa, em nós, em nossa vida, mesmo que a gente possa pensar que isso não se enquadra a nós, mas nós sempre passaremos por essas experiências. Tá? Dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. Isso ele vai falar diretamente aos dons divinos que o ser espiritual possui, o dom de ajudar, o dom de fazer as coisas. Então começamos por aqui, a ordem de Jesus: ide, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, dai de graça o que de graça recebestes. É a recomendação que ele estava dando já então aos seus apóstolos, aqueles que sairiam então na jornada de pregação, de divulgação do Evangelho. Essa tarefa é uma tarefa muito, digamos assim, ela exige de nós uma reflexão muito grande em cima disso. Limpai os leprosos. E que grau de enfermidade essa Jesus está falando, tá? Hoje, por exemplo, é muito raro encontrar pessoas com esse tipo de enfermidade, tá? Mas hoje nós temos as pessoas ainda que traz a mancha da lepra na sua alma, no seu espírito. O corpo pode ser saudável, mas tem a reminiscência da lepra ainda guardada no espírito, que são as enfermidades morais. Tá? Às vezes a gente vê a pessoa saudável, fisicamente, mas você percebe que o seu comportamento espiritual não condiz com a condição física que ela está. Então a gente nunca pode atribuir que uma pessoa é enferma ou é saudável, olhando somente pelo corpo. Eu conheço mesmo pessoas que são saudáveis, mas que são mais enfermas do que muitos que eu conheço que têm o corpo comprometido, o corpo enfermo. Tá? Quando Jesus atribui então essa missão aos seus apóstolos, ele sabia de antemão com quem ele estava lidando. Tá? Num estudo feito por uma amiga nossa, no Allan Kardec, a Regina, ela descobriu que os 12 apóstolos convocados por Jesus traz no seu âmago, cada um deles, as características das imperfeições humanas. Tudo aquilo que resulta no comportamento do homem e que gera essa sociedade que nós temos, Jesus pegou cada um. Pedro, por ser mais rígido, Judas, por ser apegado ao dinheiro, Então, cada característica traz na personalidade desses irmãos. Então, Jesus escolheu aqueles
que ele tinha consciência e tem consciência que exerceria a sua missão, né? Como apóstolo de Jesus. Mas é interessante a gente medir também, a gente observar no que baseava essa ordem de Jesus. Tá? Eu trouxe aqui é fora do Evangelho, mas é muito importante a gente observar isso, um livro da Lúcia Maria Teixeira, que chama Autoridade do Professor. Quando a gente lida com essa questão de autoridade, né? O sujeito é chefe, o sujeito é patrão, o sujeito, né? E no que se baseava a autoridade de Jesus, para chegar com essa força e falar, né? Ide e pregar. A autoridade decorrente da posição hierárquica pode ser aceita simplesmente porque a lei ampara e não porque seu portador demonstre competência. Tá? A autoridade de Jesus não se baseava unicamente numa hierarquia, porque se fosse assim, ele teria poder somente sobre aqueles seus seguidores. Tá? A competência de Jesus era uma autoridade espiritual, tá? Diferente da autoridade que se ganha ou que se conquista pela sociedade ou pela oposição que ocupa. Tá? A expressão domínios originários, já utilizada por Kant, refere-se ao poder como aquilo que cria cidadãos, menos do que os domina. Então você pega, por exemplo, na época de Jesus, a autoridade dele era uma autoridade espiritual, que tinha por objetivo formar, criar cidadãos, uma nova ideia, um novo pensamento, diferente da autoridade dos doutores da lei, dos fariseus, né, que tinha uma posição de hierarquia, mas sustentada por Roma, pela política. Tá? E eu assisti agora, terminei de assistir aquela série, né, Maria de Magdala, e é interessante como ele consegue passar alguma coisa do comportamento de Jesus mesmo, como a gente imagina que ele é. E quando a gente olha no filme e vê a autoridade de Jesus no Sinédrio, por exemplo, né, se fosse medir pela autoridade hierárquica ou do poder, ele estaria ali quietinho ouvindo todo mundo falar. Mas não, ele chega, ele defronta a realidade espiritual daqueles espíritos, né? E toma a coragem de falar sem medo e de dizer a verdade. Tá? A gente tem que tomar muito cuidado, né? A gente vê muito isso nas relações humanas. A pessoa sobe em cima de uma gilete, né? E acha que já pode mandar, que já é o dono do mundo, né? Pode dar ordem e tudo. E não é bem assim a coisa, né? A autoridade mesmo, real, como diz aqui, é aquela que cria cidadãos muito mais do que os domina. Então, com essa recomendação, Jesus prescreveu, né, que ninguém se faça pagar por aquilo que nada pagou. Tá? Os dons divinos, os dons espirituais. Tá? Essa faculdade Deus lhe dera gratuitamente para o alívio dos que sofrem e como meio de propagação da fé. Todo o trabalho no bem que a gente realiza e faz de coração, faz sem a esperança da retribuição ou o desejo ou a intenção da retribuição, mas todo o bem que a gente faz é em benefício da propagação do bem, tá? E da própria fé que sustenta aquela pessoa que está realizando. Ela acredita naquilo. Tá? Às vezes uma pessoa, ela não consegue ser tocada pela religião que ela frequenta, pela igreja que ela vai, ou pelo centro que ela vai. Mas o comportamento de uma pessoa é suficiente para despertar o bem, que às vezes está ainda guardado dentro dela e não conseguiu eclodir. Tá? Tem muitos casos de pessoas que foram acordadas para isso, tá? Pelo exemplo, pela persistência de alguém. Tá? E isso foi feito de uma forma gratuita, né? Com o único interesse de ver o progresso do outro, ver a felicidade do outro.
Tá? Essa sim, essa é uma autoridade sustentada por resquícios até do poder divino que cada um tem. Às vezes a gente tem dificuldade, né, de lidar assim com as pessoas, né, porque a gente acaba por limitar as pessoas, mas pelas nossas limitações, em lidar com as limitações dela. Às vezes assim, por exemplo, o amor, né? O amor, por exemplo. A gente acredita que a gente deve amar as pessoas na proporção que ela ama. Mas o amor vem de nós primeiro, ele parte de nós, é na proporção que nós amamos. Isso nos ajuda muito a se relacionar com as pessoas, tá? Porque quando a gente encontra um obstáculo na pessoa e coloca aquilo como uma parede para não se relacionar com ela, eu não converso com a pessoa, eu não converso com ela por isso. E pode elencar aí uma série de imperfeições da pessoa que a gente elenca, né, para justificar a nossa ausência. Mas aí não é isso. É muito mais pela fraqueza nossa em lidar com as limitações dela do que pela própria limitação dela. Ou seja, então, eu não gosto dele porque ele me fez um mal, me prejudicou, digamos assim. E isso não é, entendeu? Isso é a nossa fraqueza em não conseguir perdoar, muito mais do que pelo mal que essa pessoa tenha feito. Então, expulsou do templo mercadores, condenando assim o tráfico, né, das coisas santas. Quando os vendilhões do templo, né, quando ele expulsa, né, que estava fazendo ali da casa, chamada Casa de Deus, um comércio. Tá? Então o mestre somente não recomendou o exercício gratuito da mediunidade, ele o exemplificou, nada cobrando dos discípulos pelo desenvolvimento mediúnico que neles promoveu, e jamais cobrando nada de ninguém, por qualquer das obras espirituais que realizou, até mesmo as curas. Ao expulsar os vendilhões do templo de Jerusalém, deu enérgica demonstração de que não se deve comerciar com as coisas espirituais, nem tomá-las objeto de especulação ou meio de vida. Mas, no final, a gente vai entender isso, que isso acontece até hoje, né? A prece paga. Prece paga. Isso aqui quando a pessoa se entrega a isso, né? Ela acredita que se ela pagar para alguém rezar para ela, essa oração terá força, né? Terá consistência. Mas diz assim no Evangelho: Deus não pode subordinar um ato de clemência, de bondade ou de justiça que solicita de sua misericórdia a um determinado pagamento, mesmo porque, se o fizesse, o pagamento não sendo efetuado ou sendo insuficiente, a justiça, a bondade e a clemência de Deus ficariam em suspenso. Quer dizer, se você pagar, tem resultado. A gente vê muito isso agora. Tá? A gente quase passa despercebido, mas isso chama-se a exploração da fé. Hoje, no Brasil, no mundo, existe um mercado que explora a fé das pessoas. A gente vê isso. É só ligar a televisão que isso está, não fazendo nenhuma crítica, nada, e não cabe a nós julgar o comportamento de outras pessoas que optaram por outras religiões. Mas isso é óbvio, né? Transformam a fé das pessoas no mercado. E aquela pessoa que está depositando aquele dinheiro, ela está acreditando naquilo. Tá? E isso é um mercado, né? A razão, o bom senso, a lógica dizem-nos que Deus, a perfeição absoluta, não pode delegar a criaturas imperfeitas o direito de estabelecer preços para a sua justiça. Pois a justiça de Deus é como o sol, que se distribui para todos, para o pobre como para o rico. E dá dó de ver as pessoas, elas se sentem incapazes de crer, incapazes de frequentar um culto religioso,
porque ela não pode pagar, né? Isso é o despertar do espírito que precisa lidar com isso. A fé é algo pessoal, é íntimo, não tem preço. O preço que tem é o sacrifício íntimo de cada um. Tá? A gente não pode acreditar que um Deus enviaria aqui na terra um missionário que cobrasse para representá-lo aqui na terra. Não existe essa possibilidade. Tá? Até porque a terra não foi planejada ou construída para a gente ficar rico, para a gente ter posse de bens materiais. É o progresso. A terra é uma escola de progresso espiritual. Tá? Você pode passar até pela pobreza, até pela miséria e progredir, tá? Sem necessidade de vender a sua fé ou de expor a sua fé na mão de pessoas exploradoras, né, que existem. Disse ainda Jesus: não façais que as vossas preces sejam pagas. Que a pretexto de longas preces devoram as casas das viúvas. Porque nessa época os sacerdotes, né, aquelas pessoas que viviam desse estado, tinha isso também, né? O valor pago era o valor da prece, né? A quantidade, preces longas eram mais caras, eram mais bem aceitas, né? Tem aquele caso do cidadão que é um conto, né? Só para relatar isso, ele estava com a esposa muito doente, aí ele chama lá uma pessoa para rezar, né? Uma pessoa religiosa, para fazer uma prece. E na hora que inicia a prece, quem foi convocado para isso diz assim, né? Começa a orar, inicia a oração pedindo a Deus que curasse todos os enfermos. Aí ele interrompe a prece. Ele falou: não, eu contatei você para fazer oração para minha esposa. E na prece você está pedindo para todos os enfermos. Ele falou: então, mas eu pedindo para todos os enfermos, está acolhendo também a sua esposa. Ele falou: não, mas se você rezar assim, você vai beneficiar o meu vizinho, meu inimigo, eu não gosto dele, e a esposa dele está doente também, né? Então, aí o cara explica para ele, né, que a prece, ela é como o sol, como disse agora há pouco no slide anterior, é como o sol, ela alcança todo mundo, né? Não tem essa limitação. Então, a prece é um ato de caridade, um impulso do coração, fazer pagar aquelas que dirigimos a Deus pelos outros, é nos transformarmos em intermediários assalariados. A prece se transforma, então, numa fórmula que é cobrada segundo o seu tamanho. Então, toda a prática espírita é gratuita, como orienta o princípio moral do Evangelho: dai de graça o que de graça recebestes. A prática espírita é realizada com simplicidade, sem nenhum culto exterior, dentro do princípio cristão do que deve ser adorado, né, em espírito e em verdade. O Espiritismo não tem sacerdotes e não adota e nem usa em suas reuniões e em suas práticas altares, imagens, andores, velas, procissões, sacramentos, concessões de indulgência, paramentos, bebidas alcoólicas ou alucinógenos. Nada do que se pode cultuar exteriormente transforma o ser interiormente. A transformação do espírito é interior. A gente não se apega a coisas de fora. A mudança do espírito é se dar de fora para dentro, né? Pode até, de repente, se inspirar numa imagem, numa paisagem, alguma coisa, mas aquilo serve apenas como um despertar, né? Tem pessoas, por exemplo, que ela reza diante de uma imagem, isso é considerável, né? Mas não que essa ação ficou limitada apenas à questão exterior. Isso despertou dentro da pessoa
fez eclodir nela, né? Aquela fé sincera que o Espírito já traz. A mediunidade, eu achei interessante a fala desse José Marques, acho que é dele. A mediunidade é comparável a uma escada que a criatura recebe no mundo para uso em serviço. Tanto apresenta degraus para cima quanto para baixo. O manejo de semelhantes instrumentos depende da pessoa que o retém. A mediunidade é um dom divino, né? Em grau maior ou menor, todas as pessoas têm. Tá? Aí a dificuldade são das pessoas, né, que a descobre num grau maior, mas a utiliza em seu benefício próprio. Tá? A gente vai ler agora um pouco sobre isso, sobre a mediunidade gratuita. Porque quando a gente, assim, fatalmente a gente é conduzido para esse pensamento, né, das pessoas que cobram, tratamentos que são cobrados, né, pessoas que se enriqueceram fazendo uso desse dom mediúnico. Então aqui está no Evangelho, tá? Aqui usei mais ou menos o Evangelho e o livro Ensinamento dos Espíritos. Vamos lá. A mediunidade, quando conduzida de forma abnegada, trata-se de valioso instrumento de disseminação do bem. E nessa sua associação com a benevolência e a generosidade, Allan Kardec assim a define. Então, como que Kardec vai definir, né, no livro o que é o Espiritismo, ou seja, né, o que é o Espiritismo, no Evangelho e nas suas obras, o que é a mediunidade, isso que a gente tem, em grau maior ou menor. Né? A pessoa que capta, que percebe a presença de um espírito, uma sensação, uma ideia, que a gente percebe que não é nossa, entendeu? É a mediunidade que faz esse intercâmbio entre o mundo invisível e nós. Tá? Então, todos nós somos médiuns e o desafio é a direção que a gente dá a isso. Tá? A mediunidade se prende a uma disposição orgânica, da qual todo homem pode estar dotado, como a de ver, de ouvir e de falar. A mediunidade é dada sem distinção, a fim de que os espíritos possam levar a luz em todas as fileiras, em todas as classes da sociedade, ao pobre como ao rico, aos sábios para os fortalecer no bem e aos viciosos para os corrigir. Isso está no livro dos médiuns, tá? A mediunidade não implica necessariamente intercâmbio habitual com os espíritos superiores. É simplesmente uma aptidão para servir de instrumento mais ou menos flexível aos espíritos em geral. Foi o que eu falei agora há pouco, né? Todos nós temos a intuição, a inspiração, que parte de algum espírito que a gente recebeu, né? O bom médium não é, pois, aquele que comunica facilmente, mas aquele que é simpático aos bons espíritos, e não é assistido senão por eles. É nesse sentido somente que a excelência das qualidades morais tem tanto poder sobre a mediunidade. Isso é incrível, hein? O direcionamento da mediunidade se dá pela condição moral da pessoa que a detém, né? Patrimônio da alma imortal, a mediunidade é uma faculdade inerente a uma disposição orgânica, que se manifesta em maior ou menor estado de desenvolvimento, não implicando necessariamente, acho que eu já tinha lido agora há pouco, relações habituais com os espíritos superiores. Na hora de montar o slide eu devo ter repetido. Na realidade, tal aptidão permite ao indivíduo encarnado, isto é, aquele que se encontra vivendo no mundo material, registrar vibrações, radiações ou estímulos que não podem ser captados por nenhum dos 5 sentidos, bem como servir de instrumento mais ou menos flexível aos habitantes do mundo espiritual. Trata-se, portanto, de uma habilidade profunda e complexa, cujo surgimento em uma pessoa não depende da idade, sexo, condição social ou filiação religiosa. Na verdade, o texto está primeiro preparando a gente para entender o que é a mediunidade, para depois a gente entender como deve ser o exercício dela, tá? Às vezes as pessoas, ela, só porque ela percebe a presença dos espíritos, ela acha que tem mediunidade já para sair por aí curando,
E não é bem assim, né? Tem um estado de equilíbrio aí que auxilia a pessoa a dar uma boa direção a ela. Faculdade medianímica prende-se ao organismo. Ela é independente das qualidades morais do médium e é encontrado nos mais indignos como nos mais dignos. Isso é muito sério, isso aqui. Tá? Vou ler de novo. A faculdade medianímica, isso está no o que é o Espiritismo, tá? Item 79. O que é o Espiritismo vai dizer? A mediunidade, a faculdade mediúnica prende-se ao organismo. Ela é independente das qualidades morais do médium e é encontrado nos mais indignos como nos mais dignos. A gente vê pessoas com um dom de cura, né, um dom de curar, um dom mediúnico incrível, tá? E, no entanto, o seu comportamento, a sua postura, não condiz com aquela condição espiritual que ele abraça, que ele exerce. Tá? É um dom. Agora, a condição moral do espírito é que dará o direcionamento feliz ou infeliz daquilo. Tá? Porque do uso desse dom, você pode realmente curar. Tá? Mas você pode explorar o outro também, como que a gente vê acontecendo muitas vezes. A faculdade medianímica é um dom de Deus, como todas as outras faculdades, de enxergar, de ver, de sentir, né? Assim por diante, que se pode empregar para o bem, como para o mal, e da qual se pode abusar. Tudo isso está sustentado no livre arbítrio do ser. Só isso. O dom você tem. O dom você tem. Tá? Você tem uma energia espiritual, você tem uma condição medianímica que é possível auxiliar o outro. Você pode até curar o outro. Tá? Agora, a sua mente espiritual, o seu estado moral é que vai fazer isso um instrumento de evolução ou de queda. Nós temos visto na história do Espiritismo muitos médiuns com capacidade incrível e sofrer queda pelo mau uso, né? Vira pessoas de mídia, de sucesso, vendem livros, arrebanha multidões, entendeu? Tá? Aqui vai explicar melhor essa parte. Aquele que dela se serve com um fim útil, o que é o Espiritismo ainda, o item 88, sobre mediunidade, o uso da mediunidade, o dom de curar, né? Dai gratuitamente o que de graça recebeste. Quer dizer, se você trabalhou, você é um engenheiro, você estudou, você é um médico, você é um mecânico, tá? Tudo bem, é um dom que você conquistou, aí você vai cobrar pelo seu serviço, porque você precisa aqui na Terra de viver, de subsistir, né? de pagar suas contas. Mas o que é divino, não. Isso foi dado, tá certo, mediante o seu esforço, o seu progresso, né? Você teve também um merecimento para isso, mas né, não se compara à questão profissional, tá? Então, aquele que dela se serve com um fim útil para o seu próprio adiantamento e a dos semelhantes, cumpre uma verdadeira missão, da qual terá a recompensa. Aquele que dela abusa e a emprega em coisas fúteis ou no objetivo do interesse material, a desvia do seu fim providencial, suportando disso, cedo ou tarde, as consequências, como aquele que faz mau uso de uma faculdade qualquer. Está bem claro isso, né? Todos podem ter esse dom, tá? Mas o direcionamento, a condição moral da pessoa é que dará um direcionamento feliz ou não. Ao lado da questão moral se apresenta uma consideração afetiva, não menos importante, que se prende à própria natureza da faculdade. A mediunidade séria não pode ser e não será jamais uma profissão. Tá? Não somente porque seria desacreditada moralmente e logo comparada aos ledores de sorte, mas porque um obstáculo material a isso se opõe. É uma faculdade essencialmente móvel, fugidia
e variável, com a permanência da qual ninguém pode contar. Se você, qualquer ser que tem esse dom mediúnico, de cura, de benzer, de ajudar as pessoas, tá? Se ele não tem um controle sobre isso, tá? E mistura questões materiais, interesse material com esse dom, a mediunidade ela pode ser também, como está dizendo aqui, ela é fugidia, você pode perder esse dom. Tá? Ela pode ser, uma vez que ela foi confiada, tá? Ela pode ser retirada também, até porque os espíritos percebem na pessoa que aquilo que deveria ser para ela instrumento de progresso, está sendo instrumento de queda. Tá? Aí entra a misericórdia divina e fala, não, vamos tirar porque não está fazendo bom uso disso não. Tá? A mediunidade é uma coisa santa, que deve ser praticada santamente, religiosamente. Só há um gênero de mediunidade que requer essa condição de forma mais absoluta. É a mediunidade curadora. Essa então, se você tem um dom de curar, essa mesmo, que aí você não pode esperar nada de troca. Tá? Nada de troca por aquilo que fez. Então, quer dizer, de todos os dons, né, se há aqueles que não podem ser cobrados, o da cura é o que está disparadamente na frente. A causa geral dos desastres mediúnicos é a ausência da noção de responsabilidade e da recordação do dever a cumprir. Tudo porque, meus irmãos, porque não temos sabido defender o sagrado depósito, por termos esquecidos em nossos labores carnais que o Espiritismo é a revelação divina para a renovação fundamental dos homens. Telésforo. Esse aqui era uma palestra, está contido no livro Os Mensageiros. Esse espírito, Telésforo, ele está fazendo uma palestra para espíritos, né, que reencarnaram na Terra com a missão da mediunidade, mas usaram por interesse próprio. Tá? Então, disse isso. Tudo por quê, meus irmãos? Porque não temos sabido defender o sagrado depósito, por termos esquecido em nossos labores carnais que o Espiritismo é a revelação divina para a renovação fundamental dos homens. A mediunidade é uma coisa santa que deve ser praticada santamente, religiosamente. Acho que eu botei o slide. Todo aquele, pois, que não tem do que viver, tá. Então agora ele vai falar sobre a questão assim. Ah, mas eu sou pobre, né? De onde eu vou tirar a minha existência? Se você tem esse dom. Eu conheci pessoas que tinham um poder de oração incrível mesmo, né? E algumas cobravam, né? Você tinha que pagar. Na época tinha muito disso. Eu, quando era moleque, eu lembro que tinha, você ia lá, você pagava um tanto lá para a pessoa rezar para você. Mas conheci pessoas também que não cobravam nada e tinham dom. Eu até preciso lembrar isso, né? Esse dom de curar que as pessoas têm, que está fora da medicina. A sogra do meu irmão era uma benzedeira, uma baiana, né? Na verdade, de portuguesa, e viveu na Bahia, depois veio para o estado de São Paulo. Ela tinha um dom de cura incrível, essa mulher, sabe, impressionante. Eu tinha meus 20 e poucos anos, eu não sei se vocês lembram daquele, dava muito cobreiro, né? Lembra do tal de cobreiro? Falava, né? E nasceu uma bolinha aqui no meu olho, nesse lado aqui embaixo, e começou a coçar. Mas era uma coceira gostosa, sabe? Se eu ficava coçando assim, era gostoso, não incomodava não, né? Só que foi criando um hematoma assim, foi ficando. Aí criou umas bolhas d'água. Aí eu fui, naquela época a gente não ia em médico, ia na farmácia, né? Aí o farmacêutico deu uma pomadinha lá para passar e nada, ia só aumentando. Aí em Araraquara, eu passei lá, eu vinha para Rio Preto. Passei para cumprimentar, né, a dona Adelaide. Ela olhou assim para mim e falou: "O que é isso aí no teu olho?" Eu falei: "Ah, eu não sei, estou passando um remédio, que já é uma pomada." Ela falou: "Isso é cobreiro." Ela disse. "E só cura com benzimento." E acho que foi verdade, porque ela benzeu e curou, entendeu? Porque ela falou assim: "Eu vou benzer agora você, tá?
Dona Adelaide, eu estou indo para Rio Preto. Eu não posso. A gente sabe, né, que tem aqueles 3 dias, né? Tradicionalmente, né? São 3 vezes, né, que você vai, né? Falei, então, eu estou indo para Rio Preto agora. Né? Eu não tenho como vir aqui amanhã e depois precisar benzer. Falei, não tem problema. Eu vou benzer agora aqui e amanhã e depois eu benzo daqui de Araraquara. Ela falou, não passa mais nada e que vai sarar. Ela falou, amanhã já não vai estar mais minando o líquido. E não estava mesmo. No 3º dia já tinha seco e tinha secado e sumiu. Isso é dom que o ser humano tem. Incrível, né? Às vezes a gente observa isso, fala, pô, mas se tem a medicina, né? Se tem o remédio, o médico, tá? Na verdade, esse dom de curar que as pessoas têm, nós como espíritos, eu digo isso, nós poderíamos viver sem a necessidade do tratamento convencional que tem, mas a gente precisa dele ainda. A nossa condição espiritual não nos permite ser curado apenas pela fé. Alguns conseguem, né? Mas são poucos. A gente precisa do remédio mesmo tomar, né? Não quer dizer que eu estou falando aqui que vai dispensar o remédio. Não, tem pessoas que precisam tomar, tá? Porque aquilo que é feito pela fé, a cura começa de dentro para fora, né? A gente tem a doença e acha que está curando só o corpo, né? Tem que curar o espírito. Só então para encerrar aqui, ó. Todo aquele, pois, que não tem do que viver, procure os recursos em outra parte do que na mediunidade. Que não consagre a ela, se preciso for, senão o tempo de que possa dispor, materialmente. Os espíritos lhe terão em conta o devotamento do seu sacrifício, ao passo que se afastam daqueles que esperam fazer deles um meio para existir. Nós somos médiuns. Todos nós temos, em grau maior ou menor, tá? E depois que essa consciência desperta em nós, a responsabilidade amplia ainda mais, né? Então, diante de qualquer situação, de qualquer pessoa, a gente pode fazer uso da nossa inspiração, da nossa intuição mediúnica, né? Pelo menos para levar uma palavra de consolo, de esperança, de paz. Hoje nós estamos percebendo as pessoas pelo desespero da ausência da paz que tem, tá? Então, essa conexão com os espíritos, né, vindo pela inspiração, sempre é possível levar uma mensagem de fé, de esperança, de consolo, por todos os meios, hoje muito mais fácil ainda, pela comunicação virtual, da internet, do WhatsApp que a gente tem, tá? Então, se for possível, e isso é possível, sempre levar a esperança, tá? Obrigado pelo carinho de todos e que a paz do Senhor Jesus nos envolva sempre.